O nosso seguidor Gleidson me pediu que fizesse uma questão sobre tempos e modos verbais da Fundação Carlos Chagas. Então, veja aí. Então, se você, como Gleidson, gostaria de ver alguma questão, no comentário dessa questão de hoje, você pode fazer a sua solicitação. Achei uma questão da FCC do ano de 2021 que dizia o seguinte: o narrador relata uma série de eventos ocorridos no passado. Um evento anterior a esse tempo passado está indicado por qual das formas verbais sublinhadas? Acho que é difícil a pessoa acertar isso aí sem saber uma definição. Mas se você tem estudado para a prova, faça uma pausa aí na tela, você não tem essa questão, resolva ou tente resolver, em seguida volte aqui comigo. Vai lá. Bom, você não vai encontrar, viu, Gleidson? E vocês outros que fazem provas organizadas pela FCC. Você não vai encontrar o nome pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito, não. Mas eles estão definindo aí um dos tipos de pretérito. Então ele fala que o narrador, ele faz uma série de eventos ocorridos no passado. Então, nos tempos verbais, existe o presente, existe o pretérito e existe o futuro. E o pretérito é aquilo que a gente chama popularmente de tempo passado. Então, os eventos que foram acontecidos no passado, essa é uma questão de tempos pretéritos. Olha na tela. Diz a letra A que a moça já não podia sair à rua, pois os veículos paravam a revelia dos condutores. Paravam, vem aqui comigo. Se fosse hoje muitos carros param naquele estacionamento. Pode ser que um dia os carros pararão por lá, mas antigamente os carros paravam. Então, na verdade, existe o pretérito que se associa a uma noção de antigamente, que é o que a gramática chama de pretérito imperfeito. Então, quando você ouvir falar de pretérito imperfeito, o pretérito imperfeito, que não está nomeado na questão, ele tem a noção do antigamente. Então, por exemplo, passeavam juntos aos sábados. Observem que o presente, hoje eles passeiam. Se fosse ontem, eles passearam. Mas antigamente, eles passeavam juntos. Quando eu falo que eles passeavam juntos, não foi uma coisa que aconteceu uma vez só. Tanto é que eu posso colocar assim, ó, eles sempre passeavam juntos. Então, esse pretérito imperfeito, ó, vamos colocar aqui, ele marca ações habituais no passado. Então, habitualmente, eles passeavam juntos aos sábados. Olha na tela. A letra A, quando eu falo, os veículos paravam a revelia. Se fosse um evento único, eles pararam, mas aí eles paravam. Então, vem aqui comigo. O chamado pretérito imperfeito, ele tem, né, uma marca que é bom que vocês saibam de cor. Geralmente, uma forma de pretérito imperfeito tem essa marquinha aqui, ó, ia. Ela fazia brigadeiros e os vendia na época de faculdade. Fazia e vendia. Antigamente ela fazia, antigamente ela vendia. Ou então, eu tenho o vá. Eu comprava os brigadeiros dela. Antigamente eu comprava. Olha aqui, meu amigo. Passear. Então, essa marca aqui, ela acontece nos chamados verbos regulares. O verbo regular é aquele que segue uma conjugação semelhante à maioria dos verbos. Por exemplo, do verbo sair, é saía. Do verbo
Encontrar, encontrava. Mas o verbo ter, não é antigamente eu tinha dinheiro, antigamente eu tinha. Então, o verbo ter não é um verbo regular, nem o verbo ser. Antigamente eu não ia, nem o Eva. Antigamente ela era mais aplaudida. Então, quando o verbo não tem essa marquinha de vá ou de ia, ele é óbvio que tem pretérito imperfeito, mas ele não tem essa marca vá e ia. Vamos na tela? Então, a letra A, ela é uma forma de pretérito imperfeito. Veja a letra D de dado. A beleza de Gertrudes fascinava todo mundo. Então, fascinava tem o vá. Antigamente, ela fascinava todos os homens. Esse também é o pretérito imperfeito. Tá? Então, vem aqui comigo. A letra A e a letra D, eles não pediram isso, mas elas são classificadas como pretérito imperfeito. Agora, o pretérito também, ele pode ser associado à noção do ontem. É um passado mais próximo. Aqui, ó. Recebeu seu primeiro salário. Hoje, ele recebe mais do que antigamente. Amanhã, ele receberá visitas para o jantar. Mas ontem, ele recebeu o seu primeiro salário. Não é antigamente ele recebeu. Ontem, ele recebeu. Isso aqui é um pretérito perfeito. O pretérito imperfeito é recebia. Olha o ia. Aqui não tem. Na verdade, o pretérito perfeito, ele marca um evento único concluído. Eles passeavam juntos aos sábados. Uma ação habitual. Ontem ele recebeu o seu primeiro salário. Pronto, já até gastou. Então, é um evento único, concluído. Na tela. Olha a letra B de bola. Por falta de ar puro, acabou sem condições de vida e um dia cerrou os olhos. Ontem ele cerrou. Pretérito perfeito. Morreu, acabou. Aí, então a letra B de bola não pediram isso, mas é o pretérito perfeito. Olha a letra E de égua. Era impossível de tão belo e o espelho do banheiro que se atreveu a isso. Vem aqui. Hoje ele se atreve. Amanhã ele se atreverá. Ontem ele se atreveu. Então, tanto o atreveu quanto o cerrou são pretéritos perfeitos. Na tela, a resposta que você deveria ter marcado é a letra C. A moça vivia confinada num salão em que só penetrava sua mãe, pois o mordomo se suicidara, com uma foto de Gertrude sobre o peito. Então, vem aqui comigo. Faltou o chamado pretérito mais que perfeito. Eu já defini para vocês o que é pretérito perfeito, ligado ao ontem, e o pretérito imperfeito, ligado ao antigamente. O pretérito mais que perfeito indica uma ação passada, que é pretérito, anterior a outra ação passada. Confuso isso aqui, né? É uma ação passada anterior a uma outra ação passada. Vai lá na tela. Olha a pergunta. O narrador relata uma série de eventos ocorridos no passado. Um evento anterior a esse tempo passado. Também cá, ó. Se ele falou em tempos passados e ele quer um evento anterior a esse tempo passado, ele quer uma ação passada anterior a outra ação passada. Por exemplo, eu já tinha saído quando ele chegou. Eu tenho duas ações já ocorridas. Eu já tinha saído. Eu saí, eu saio, eu sairei. Eu tinha saído. Já aconteceu. Ele chegou, hoje ele chega. Amanhã ele chegará. Ontem ele chegou. Então, isso aqui é um tempo passado, isso aqui é um tempo passado. Mas se eu for colocar em termos de hora, olha, eu já tinha saído
às 18 horas, quando ele chegou às 19. Ele chegou às 19 horas. E quando ele chegou às 19 horas, eu já tinha saído. Então isso aí pode ser 18. Pode ser 18h50, pode ser 18h55, pode ser 18h58. Tem que ser antes de 2019. Então, esse passado aqui, ó, é um passado anterior a outro passado. Então, esse tinha saído é o tal do pretérito mais que perfeito. Tá? Acontece que o pretérito mais que perfeito, nós brasileiros utilizamos assim, ó, numa expressão verbal. Eu tinha saído, ela havia chegado, nós tínhamos comprado, eles haviam se encontrado. É o chamado pretérito mais que perfeito composto. Mas vai na tela. A moça vivia confinada. Antigamente, olha o pretérito imperfeito. Num salão que só penetrava a mãe. Penetrava. Olha outro pretérito imperfeito. E aí vem assim. Pois o mordomo se suicidara. Então vem aqui comigo. Essa era a chave de resolução dessa questão. Observem que a FCC não cobrou o nome. Mas quando eu tenho o pretérito mais que perfeito, eu tenho a seguinte observação a acrescentar para vocês. Ele pode ser composto, que é o que nós brasileiros usamos, ou ele pode ser simples. O pretérito mais que perfeito composto, ele tem o verbo ter e o verbo haver, mais o particípio do verbo. Sair é infinitivo. Saindo é gerúndio. Saído é o particípio. Por exemplo, o homem já havia saído. Ó, verbo haver mais o particípio, terminado ou ido. Então, esse é o pretérito mais que perfeito composto. E o pretérito mais que perfeito simples, que não é usado no português atual do Brasil, não. Eu te falei que o imperfeito tem o vá e o ia. E o mais que perfeito tem essa marca aqui, ó, ra. O homem já saíra. Isso é pretérito mais que perfeito simples. Olha a marca aqui, ó, saíra. Nenhum de nós fala assim, olha, todo mundo estudara para a prova. Não, todo mundo tinha estudado. Ela comprar uma nova casa. Não, ela havia comprado. Eu perder as esperanças. Não, eu tinha perdido. Então, vai lá na tela. Olha o verbo que está em negrito, na letra D. Na letra C, né, que é a resposta. Se suicidara. Olha a marca de pretérito mais que perfeito. Então, no enunciado, ele fala de tempo passado anterior a outro tempo passado. Então, vem cá. O cara tinha que saber que esse é o conceito do pretérito mais perfeito. E para achar a resposta, ele tinha que saber que o pretérito mais perfeito, sim, suicidara, tem o R. O mordomo havia suicidado. Então, a menina não entrava no quarto, entrava e passado. Porque o mordomo se suicidara lá. Ele tinha se suicidado antes. Primeiro ele se suicidou para depois ela não entrar mais. Não é fácil isso. Então, quando o Gleison me pediu uma questão de tempos e modos verbais, provavelmente ele está estudando para fazer uma prova da FCC, ele deve ter achado dificuldades. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu não estou fazendo nenhuma gravação para a FCC. Mas se você for lá no meu site, vai lá na tela. Lá no www.ricardos.com.br, eu estou com um curso lançado para o TJ de Minas Gerais, que vai acontecer em dezembro, né, de 2022. Estou gravando esse vídeo agora no mês de julho de 2022. Mas, em dezembro de 2022, teremos uma prova para o TJ de Minas, cuja banca é o Instituto IBFC. Então, vem cá. Se você for fazer esse concurso, nós temos um módulo só de verbo. Que além de tempos verbais,
nós vamos falar de outras coisas, como vozes verbais, como a classificação de verbos impessoais, várias coisas. Mesmo que você vá fazer FCC, isso que eu trato no curso serve. E eu tenho também lá no meu site um curso chamado 10x10, que também tem verbo, como tem concordância, como tem pontuação. Dá uma passeada lá, anota o endereço, põe lá na tela, www.ricardoerce.com.br. Um abraço, Gleison, um abraço a todo mundo. Tchau, tchau.